Tenha a sua vacinação contra o tétano em dia. Em caso de sintomas como febre, contrações musculares e dificuldade para engolir, procure atendimento de saúde imediatamente. O Ministério da Saúde está distribuindo milhões de doses de vacinas e, junto com a Força Nacional do SUS, já disponibilizou centenas de profissionais capacitados e apoio emergencial para o Estado. Conheça os contatos das equipes de emergência. Saiba mais em gov.br/saúde. Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atualidades Pampa. Oferecimento Zafari Bourbon, União Seguradora, Ambientalize e Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, dia 10 de junho desse ano de 2024. Está começando agora o Atualidades Pampa. Aquele programa que leva até você, já há alguns anos, a informação, com comentários, com detalhes. Portanto, fique ligado, porque a partir de agora, através da TV Pampa, nós vamos chegar aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos e também ao vivo para o mundo inteiro. Nós temos os nossos canais digitais: YouTube, do Atualidades Pampa, Facebook, pelo aplicativo da TV Pampa e também pelo site tvpampa.com.br. E como é de costume, vamos conferir alguns dos assuntos que passarão por esta bancada nesta noite. Vitorino, por favor. Imagens do interior do aeroporto mostram destruição e cenário de guerra. Leilão de arroz do Lula tem fortes indícios de corrupção. Está aberto o prazo para que municípios se inscrevam no programa Casa é Sua Calamidade. Banco Central prevê crescimento do PIB para 2024. Câmara de Vereadores de Porto Alegre terá uma frente parlamentar sobre dragagem e mineração no Guaíba. Saiba quantas casas o governo federal vai comprar nesta semana aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uma política estadual de fomento à agricultura regenerativa, sustentável e biológica. Uma alternativa à agricultura gaúcha. Rio Grande do Sul tem alerta para chuva volumosa nos próximos dias. Pois é, vocês viram que está recheado, né, o nosso programa de informações, enfim, e temos a honra de receber um convidado. Obrigada, Dom Preto, pela sua presença no nosso programa. É nosso telespectador, já sabe como funciona aqui? Muito bem, boa noite, Magda, boa noite aos colegas de bancada. Primeiro dizer que é uma satisfação enorme estar aqui na Atualidades também. Acompanho o programa há bastante tempo, é uma satisfação enorme, agradeço o convite por estar nessa noite com centenas, milhares de pessoas nos acompanhando. Mais de 11 milhões de gaúchos. É muitas pessoas. É muito. Vamos começar então com os assuntos do nosso. Todos eles são preponderantes, todos eles são muito importantes, né? Mas como nós estamos agora sob pânico, né? De chuva, de tempestade, eu vou começar com o assunto da Vera. Pois é, Magda, após esses dias de sol, né, dias bonitos aqui no nosso estado, temperaturas bem amenas, até um pouquinho fora de época, né? O veranico de maio não veio, pois agora está chegando em pleno mês de junho. Aí os institutos de meteorologia nos trazem informações e certamente já estamos em alerta, estamos assustados, aterrorizados, afinal estamos convivendo com esses eventos climáticos extremos desde setembro de 2023, né? E tivemos agora o ápice, então, em 2024, abril e maio, que simplesmente devastou o Rio Grande do Sul. As informações dos institutos de meteorologia é que nós vamos ter chuva intensa, principalmente nas regiões que já foram castigadas. Estou falando aqui, região metropolitana, onde pega Porto Alegre, todas as cidades vizinhas, Canoas, Eldorado do Sul, enfim. Mas também a região dos vales, litoral norte também deve ter chuva bastante intensa. Isso ocorre porque o Brasil está passando por um bloqueio atmosférico e esse bloqueio ele está centralizado bem no meio do país e impede, então, né, que nós tenhamos um clima bom por aqui. As temperaturas devem cair aqui no Rio Grande do Sul, mas precisamos, então, nos prevenir. Já estamos, como eu disse anteriormente, bastante assustados com esses eventos e qualquer chuva
nos tira realmente do prumo, do sério. Os volumes anunciados, eles oscilam entre 150 e 200 milímetros. A Defesa Civil já está em contato com essas cidades, com as prefeituras, onde as enchentes foram mais fortes, né, extremamente catastróficas, para que seja possível nos prevenirmos naquilo que for realmente viável. Então, estão sendo levadas em considerações e especialmente a questão dos pequenos rios, córregos e o sistema de escoamento, que demandam uma manutenção, desobstrução e limpeza. Nós estamos falando da questão do desassoreamento desses locais para que a água da chuva ela possa fluir normalmente e que ela não transborde para as ruas, para locais como ocorreu agora, né, neste mês de abril e de maio. Mas nós vamos continuar, né, Magda, monitorando essa situação e já no domingo a previsão já era um pouquinho diferente, mas temos que cuidar para as enchentes e a questão também dos deslizamentos aqui no nosso estado. Fala que nesse final de semana a previsão era outra, né? Que está mudando, né? E no domingo já esse volume de chuva era um pouquinho menor. Mas a gente tem que ir acompanhando dia após dia, porque não podemos ser pegos de surpresa. Não, até porque, né, não havia previsão em lugar algum, em momento algum, da catástrofe que nós fomos vítimas. Então, fique esperto. Para isso existem os institutos de meteorologia. Tiago Albrecht, por favor. Acho que esse tema que a Vera traz é importante. Nós debatíamos ele já na sexta com os prognósticos, né? A Vera agora consegue trazer, ainda bem, algo um pouco mais concreto, né, Vera? Porque os mapas vão evoluindo. E a minha preocupação, acho que é de todos, inclusive acabei de receber aqui da Mara Lentz, um abraço para ela do Sarandi. A nossa preocupação tem que ser com os entulhos, né? Quem mora na zona norte da capital, e eu já mencionei ao prefeito de Porto Alegre, o Melo, eu disse, olha, prefeito, a gente tem que recolher esse entulho até voltar a chover. O Exército está ajudando, o prefeito me retornou dizendo que todos os esforços estão envidados, falta, na verdade, operador de retro, motorista de caminhão habilitado, que realmente o estrago é gigantesco. Mas nós precisamos nos focar numa força-tarefa, porque se chover com todo esse entulho que ainda está nas ruas de Porto Alegre, com o fedor, que, muito desculpa, eu sei que o senhor está jantando nesse momento, mas com o odor que esses escombros exalam, a gente pode ter um cenário. E aí, dona Mari, o grande problema que eu vejo é a possibilidade de uma revolta social. Porque eu estive agora nos últimos dias, hoje não que tivemos trabalho na Legislativa na Câmara, mas eu estive nos últimos dias, por exemplo, na Zona Norte ali, Vila Farrapos, Tio Zeca, Vila Liberdade. Gente, as pessoas não conseguem sair de casa. Eu estava voltando de lá e o pessoal estava tentando fechar a Dona Teodora para uma manifestação. Agora tu imagina se chover, o que vai acontecer. Então temos essa semana para porca torcer o rabo, como diz lá no interior do meu Paraná. Então a gente precisa realmente recolher todo esse entulho antes da chuva. Ali, por favor. Não só Porto Alegre, né? Sim, fala de Porto Alegre. Mas é importante destacar, eu estive em Canoas no final da semana passada e eu fiquei impressionada com a quantidade eu já falei aqui, né? Não gosto de falar de lixo, porque a gente vê que a vida das pessoas mesmo que veio à tona e acabou amontoada na rua. Então é muito duro isso. Mas é muita coisa. É muita coisa. Tem lugares que são quase intransitáveis. E se isso acontecer, e de fato é algo que vai acontecer, porque não, vai chover, isso é fato, né? Vai chover. Para onde é que vai isso? A gente não tem como, né? Vai chover. Nós já temos uma precariedade neste assunto. Com tudo que está acontecendo, que nunca aconteceu no mundo, eu sei que é difícil para quem mora nesses lugares que o Tiago falou. Mas é uma situação mais do que excepcional. É uma tragédia que não acontecia desde 1941 e que veio triplicada pela de 41, né? Dona Magda, sobre Canoas que a Ali trouxe... Eu só tento não incentivar a raiva das pessoas, nem as atitudes das pessoas. Nós não podemos incentivar isso, porque isso não leva a lugar algum,
não vai fazer a limpeza e pode criar outros problemas. E informando, me permite só outro, informando como a gente está informando, ajuda as pessoas a segurar um pouco. Desculpa. Não, tem razão, Thiago. E a Aritros Canoas, ontem a Prefeitura de Canoas divulgou um número que foram recolhidos 7.500 cargas de resíduos até domingo, até ontem. Né? E que tem 4 locais de acúmulo desse resíduo, como aqui em Porto Alegre também tem. Mas em toda a região que foi afetada precisa, porque esse resíduo ele não está só colocado ali, ele também foi para as redes que são pluviais e cloacais, enfim, e uma chuva vai trazer alagamento certamente. Onde vão esses resíduos? Agora vai ter que ir para algum lugar, por enquanto está em pontos de descarte, né? Nas cidades, assim, por exemplo, Canoas tem 4 pontos, na Guilherme Michel. Quem vai na rodovia ali, se tu olhar à esquerda, tem no Parque Eduardo Gomes, por exemplo, que é um parque de eventos ali de Canoas, muito grande, muito bonito, muito verde, mas que agora está cheio de entulho. Então as prefeituras vão ter que destinar para algum lugar. Magda, sobre essa questão, realmente, vocês estão falando em Canoas, mas a zona norte de Porto Alegre ainda tem muito lixo, né? E é um apelo sempre que fazem e nos enviam mensagens pedindo, não esqueçam aqui da Zona Norte, né? O Sarandi e outras regiões ali que precisam ter esse lixo recolhido. O Thiago disse que há problema de pessoal, né? Para a questão das retroescavadeiras e caminhões. Profissionais equipados. Profissionais. Não seria o caso, por exemplo, de voluntários, pessoas que pudessem assumir esse papel tão importante nesse momento? Ajudar, colaborar? É que uma reto, né? Eu vi que o Moisés torceu os lábios. Profissionais também, né? Profissionais. Não pode? Mas o que pode é que essa é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. O governo federal já liberou mais de 100 trechos de rodovias, dando acesso ao interior do estado e ao transporte de itens essenciais. Saiba mais em gov.br/unidos pelo RS. Isso é união e reconstrução. Pois é, os assuntos são os mais variados, né? E as respostas, os problemas também. Por isso que nós convidamos o Adão Preto para estar conosco, porque ele tem um projeto, ainda é um projeto, né? Que fomenta a agricultura regenerativa tramitando na Assembleia. O que é isso? Exato, Magda. Primeiro, se me permite, eu quero me solidarizar com todas as famílias, as vítimas dessa catástrofe que afetou o nosso estado do Rio Grande do Sul. São centenas, milhares de pessoas ainda em abrigos. Então fica esse registro, minha solidariedade, o meu reconhecimento aos governos e também à sociedade, aos voluntariado que está envolvido nesse processo. Esse projeto, dona Magda e caros colegas, é um projeto que eu apresentei na Assembleia Legislativa, projeto inicial. Uma política estadual de fomento à agricultura regenerativa, sustentável e biológica. O que quer dizer isso? Nós queremos oferecer a agricultura gaúcha uma alternativa de uma produção mais sustentável, mais limpa, né, para que a gente possa retirar um pouco do agrotóxico do nosso estado. A gente sabe que o Rio Grande do Sul e o Brasil é um dos países mais consumidores de agrotóxico do mundo. E nesse sentido nós precisamos oferecer aos agricultores uma alternativa viável. E esse projeto foi construído, enfim, por várias mãos, pela ciência, pela universidade, por cooperativas, agricultores, e nesse sentido nós protocolamos o projeto 104 de 2023, que está tramitando na Comissão de Agricultura, e que nós queremos aprovar ele e, como eu disse, oferecer uma agricultura que possa primar pela sustentabilidade. É uma transição agroecológica para o pequeno, para o médio e para o grande. Nós queremos oferecer um projeto sem preconceito, sem distinção, e nesse sentido eu tenho fé que a gente possa aprovar ainda nesse semestre e dar esta alternativa. E também dando autonomia aos agricultores. A gente sabe que muitos agricultores, pequenos, médios e grandes, ficam às vezes refém de multinacionais, enfim. Então, nesse sentido, nós queremos dar autonomia, que o agricultor possa, inclusive, financiar com bancos públicos, com juros subsidiados, essa transição, e possa ter a sua biofábrica na cooperativa ou na propriedade, como eu disse, dando autonomia. Dando essa oportunidade. E é um momento mais do que oportuno esse em que estás falando sobre isso, né? E até para que repensem, para que isso ande, não sei se pode ter mais rapidez dentro da Assembleia. Acredito que sim, né? Inclusive quero pedir aos colegas, né, que a gente possa acelerar. Todos assistem o programa. Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.
Na quinta-feira vai ser apreciado e votado na Comissão de Agricultura e logo mais vai ao plenário. E é comprovado, Magda e caros telespectadores, que nós, com esse projeto, através dos bioinsumos, conseguem, inclusive, produzir mais. Pelas universidades de Santa Maria, de Pelotas, que teve estudos, consegue-se produzir 30% a mais do que a forma convencional. Só que ainda não tem uma legislação, ainda não tem um incentivo, né? Inclusive uma base jurídica. Então, nesse sentido, esse projeto é muito importante, inclusive pode ser um farol para o nosso país. Pode ser um estado pioneiro oferecendo essa alternativa aos nossos agricultores e agricultoras. Falando em alternativa, não sei se alguém quer falar, desculpa, eu não vi se alguém queria falar sobre esse assunto, então eu vou passar para o assunto da Ali, que fala também da calamidade e algumas alternativas que estão sendo dadas, né, às pessoas vitimadas pelas enchentes. E como tem um prazo o programa, eu acho importante que a gente avise agora. Exatamente, Magda. O projeto A Casa é Sua, Calamidades, que tem como objetivo, claro, né, viabilizar, oportunizar a tantas pessoas que ficaram sem casa esse espaço, né, a busca de novo de um lar. Bom, o prazo aberto é para que municípios que tenham um decreto de calamidade homologado pelo Estado se inscrevam nessa nova fase do programa. O programa foi autorizado em março, mas ele teve até antecipação dele agora, exatamente para poder comportar as pessoas, esse monte de pessoas que acabou sendo vitimada pelas enchentes. Então, o prazo é até 28 de junho, por meio do formulário digital na página da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que é o órgão responsável por diligências para validação dos locais, onde vai poder ser feitas as obras, tem que ser fora da zona de inundação, sem dúvida nenhuma, definir o potencial urbanístico desse espaço, e as unidades habitacionais serão adquiridas pelo próprio Estado, tá? O método construtivo também ele é feito para agilizar, então vai ser usado concreto pré-fabricado, e o primeiro lote é de 300 casas. Então, tá aí uma oportunidade para os municípios que foram atingidos viabilizar, oportunizar a seus cidadãos um novo lar. É momento de nós acompanharmos o Lauda Center Ótica, que tem uma excelente notícia para você neste vídeo. Center Ótica quer você de óculos novo. Por isso a linha Premium de lentes multifocais no combo trio. Você paga um par e ganha mais 2 pares. E agora a linha Lauren de armações por R$ 388 e você ainda escolhe mais uma armação de presente. Tudo em 12 vezes sem juros. Venha para a Lau Center Ótica, lentes e armações únicas. Não perca tempo, aproveite, vá até a Center Ótica. A oportunidade é muito, muito, muito especiais. Você sabe, né, todos os endereços da Center Ótica, né? Então, você vai lá, um dos 5 endereços, um é Soledade 565, dentro do Mãe de Deus Center, Andradas 1777, quase esquina com a Senhor dos Passos, 24 de outubro, no Shopping Pátio 24. E ainda na Venceslau Escobar, no Shopping Paseo, atrás da Unimed. E tem mais agora, na Nilo Peçanha 3228, no Shopping Viva Open Mall. Mas não esqueça, que se não tiver a minha foto e a do Paulo Sérgio na porta, não entra, porque não é Center Ótica. Gustavo Vitorino fez Ai, perdão, tu estava... Eu vou conectar com a minha, pode ser, dona Magda? Que também é sobre as casas. Vocês são independentes, por favor. Não, faça. que isso, a gente está sob seu comando. Por favor, faça. Dona Magda, a senhora sabe que a gente vem falando que uma das grandes necessidades, e talvez a maior nesse momento, são as casas, porque as pessoas, bem como disse a Ali, agora tem que sair dos abrigos e procurar, então, algum lugar para morar. Eu até falava aqui com a Vera se a gente devia tratar por desalojados ou desabrigados, e se convencionou o termo desabrigados. Hoje o ministro Paulo Pimenta, ministro do Ministério Extraordinário e dos Assuntos do Rio Grande do Sul, esteve numa entrevista junto com o governador do estado, e o ministro então anunciou que a expectativa do governo federal é comprar nesta semana 2.000 casas. E essas, como é que vai? O governo federal já tinha encaminhado isso, já era um programa de compra de casas, e ele disse: a Caixa cadastrou
os imóveis de construtoras que se encaixam nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que já estão prontos, e imóveis usados, que as pessoas ou até o mercado imobiliário cadastrou na Caixa para serem comprados. Além disso, dona Mar... esses 2.000 imóveis na região metropolitana. Mas a gente sabe da demanda do interior. Aí o ministro fala que a demanda de venda no interior é menor, mesmo assim, também a Caixa cadastrou imóveis para a compra das construtoras, que já estão prontos, e fez um bloqueio de imóveis que estavam para leilão do Banco do Brasil e da Caixa Federal. Aí é um universo de 14.000 imóveis que estão bloqueados, que estariam prontos para serem leiloados e que estão bloqueados e que serão adquiridos também pelo governo federal em ato contínuo a esses 2.000. Então a notícia é boa. São 2.000 imóveis que serão adquiridos pelo governo nesta semana e que as pessoas poderão, então, já retomar a sua vida com dignidade. Adão, por favor. Exatamente, Guto Lopes. O tema da moradia, são milhares de pessoas que foram afetadas, que perderam as suas casas, e tem essa garantia do governo federal, o presidente Lula, o ministro Paulo Pimenta. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de acompanhar o presidente Lula pela 4ª vez aqui no estado do Rio Grande do Sul, demonstrando a atenção, o compromisso que tem com a nossa gente, e deu para perceber a emoção, né, a angústia também do presidente Lula para ver esses programas, essas ações do governo federal se concretizarem. A gente sabe que são mais de um mês que pessoas perderam praticamente tudo, a sua casa, e agora essas notícias importantes, a aquisição de 2.000 unidades habitacionais, que já estão aí essa semana. Vai sair a aquisição dessas casas, e também quem perdeu a sua casa tem a garantia do Minha Casa Minha Vida na faixa 1 e 2, até R$200.000, vai receber do governo uma casa. Então, ações importantes que demonstram a atenção do governo federal nesse momento. Tiago, por favor. Não, foi o Ruxo. Ai, pensei que era tu. Não, você pra ele. Ah, tá. Não, então, exatamente a minha inquietude já foi resolvida pelo nosso deputado que nos visita aqui. Era exatamente porque eu tinha trazido essa notícia. O Minha Casa Minha Vida, ele vai até 170, 180 mil, e havia uma previsão de insuflar os preços, evidentemente, quando todo mundo precisa comprar e tem menos casas, o mercado sobe. Então a ideia era conseguir levantar esse valor para até 200 mil. Eu não sei se tu tens essa informação já com o oficial, porque eu acho que faz muita diferença assim no mercado que estava a Minha Casa Minha Vida, que o limite é 170 mil, para 200 mil, que foi a informação que trouxe o deputado. Moisés, por favor. Eu quero falar sobre o dia de hoje, que o debate foi realmente moradia na Câmara de Vereadores aqui na capital, e o meu repúdio às falas e às narrativas eleitoreiras demagógicas da oposição. Por que eu digo isso e trago aqui de forma contundente, para que o nosso telespectador tenha uma ideia? Se o governo federal quer fazer um projeto de moradia, ele tem os recursos dele. Ele aprova lá, em Brasília, a destinação desses recursos, sejam extraordinários ou não. Aqui em Porto Alegre, o orçamento é finito, como lá também. As autorizações também precisam ir para a Câmara. Agora, fazer emendas, querendo dobrar valores de um orçamento que as senhoras e os senhores vereadores não podem constitucionalmente fazer, eu vou repetir. Vereador não pode fazer projeto que onere para o outro pagar. E aí as falas de alguns vereadores da bancada do PT são de uma demagogia gigantesca. Por exemplo, sobre a DIC. Um dos vereadores disse assim, claro, eu não estou aqui para defender o atual prefeito, nem o que veio antes, que era do nosso governo, nem o que veio antes. Eu estou falando a verdade como ela é, independentemente de que partido governe. É uma desonestidade intelectual. Tu recebe um projeto dizendo que é X. Aí tu bota uma emenda dizendo que tu quer aumentar para 2X. O orçamento não é teu. Sabe para quê? Para mentir para ti. Para mentir para ti que aqueles que votarem contra não quiseram dar o recurso. Aquele recurso não pode ser dado por um vereador. O orçamento que está lá é o orçamento do executivo. E aí dizer nas falas, a DIC agora está em área alagada, há 20 anos é frustração a questão do DEMAB.
eu vou dizer para vocês, a DIC 2, a dona Rose, que eu mostrei aqui o vídeo da casa dela, que ela não tem como voltar mais, ela está há 36 anos lá. Não era o atual governo, nem o que antecedeu, nem o que antecedeu. Então, assim, ó, parem de subestimar a inteligência das pessoas, rotular o seu adversário eleitoral como o único culpado. Claro que tem que apurar todos os responsáveis e resolver o problema. Mas banalizar o discurso é a mesma coisa que fazer na esfera federal, é a mesma coisa que fazer na esfera estadual e a mesma coisa que fazer com a municipal. O que eu não gosto é da demagogia e da desonestidade intelectual. Tiago Albrecht, por favor. Sobre isso, hoje na Câmara o Moisés apontou, né, para o debate sobre moradia. Estava lá a Simone Somense, que é a secretária da Habitação, que ficou em lugar do nosso colega jornalista André Machado, e eu conversava com ela, essas situações todas que a gente tem visto nas franjas da cidade, nas periferias. Eu estava comentando com ela, olha, por exemplo, agora era a hora de tirar o pessoal da Vila Areia, da Tio Zeca, daquela região ali para cá da Vila Farrapos um pouco, e ela deu uma boa notícia. Ela disse, olha, hoje eu tive uma reunião. Depende, claro, de uma assinatura federal, que é da onde vem o grosso do dinheiro, né? Mas ali, ela falou assim, a minha vontade é realocar 1.500 pessoas com moradias dignas. Então, tomara que essa questão até que o Moisés falou, né, de demagogias, enfim, que isso seja superado, né? E que, de fato, a Prefeitura, com o apoio do Estado e principalmente da União, possa realocar comunidades como essas que citei. Porque realmente, olha, eu tive lá na sexta-feira caminhando, a situação das residências, agora que a água baixou, é realmente sub-humana. Para concluir, por favor, Guto. Pois, eu quero dizer aos colegas que eu assisti à entrevista e achei muito bom o nível entre o ministro e o governador, e me parece que os dois, inclusive em uníssono, disseram que o mais importante é atender as pessoas. Eu acho que essa questão de demagogia, Moisés, acaba ficando mais para o baixo clero, porque me parece que os governos acabam se entendendo e só tem um beneficiado com isso. São aquelas pessoas que tanto precisam. Que aquelas pessoas que tanto precisam voltem a sorrir, porque é isso que a gente quer, que eles tenham uma vida digna como eles merecem. Falando em sorrir, Vitorino. É hora de conhecer a Oral Sense, a melhor clínica odontológica de Porto Alegre. Lá, os meus amigos, doutor Arthur e doutor Gustavo, vão receber você e mostrar que o seu caso tem solução, sim. Os exames são feitos lá mesmo, minha gente. Recupere a autoestima, volte a sorrir e mastigar com qualidade. A Oral Sense e o Gustavo e o Arthur ficam na Dom Pedro II, número 1015, no bairro Higienópolis, em Porto Alegre. Lembrando que lá tem estacionamento próprio. Ligue e agende a sua avaliação. É fone WhatsApp 980-225357. Muito bem. Por favor, Moisés, quero ouvir a tua manchete, por favor. A Câmara de Vereadores encaminhou hoje para a priorização uma frente parlamentar de um assunto que é recorrente aqui, é recorrente no Estado, é recorrente no país. A Câmara de Vereadores deseja ter uma frente parlamentar que faça a discussão com todos os representantes da Câmara, mas convidando especialistas, convidando responsáveis na esfera estadual, na esfera municipal e também na esfera nacional, sobre a dragagem e a mineração no Guaíba. Nós que dividimos aqui com vocês, nós acompanhamos inclusive algumas reuniões que aconteceram na Assembleia Legislativa, ouvimos aqui deputados sobre o tema, na Câmara de Vereadores, depois da aprovação da Lei da Política Municipal Hidroviária do Lago Guaíba, nos últimos anos é crescente esse debate, porque desde 2002, 2003, houve a proibição da mineração de areia. Muitas pessoas que utilizam a hidrovia como um polo de desenvolvimento, não só para os esportes náuticos, para o transporte, mas também para o escoamento importante da nossa produção, dizem que a água precisa de espaço. E no rastro da catástrofe, muitos especialistas começaram a falar sobre o assoreamento, que compromete tudo isso que a gente vem falando. Então, a Câmara de Vereadores hoje priorizou
A ideia é que nos próximos 15 dias seja aprovado no plenário, talvez na quarta-feira da semana que vem, a criação com representação de todas as bancadas desse importante debate, que terá na sua primeira reunião a presença do governo do Estado, assegurado pelo chefe da Casa Civil, secretário Arthur Lemos. Doutor Ruschel, vamos falar de água? Não vamos falar de mercado financeiro. Mercado financeiro. A água está bem no mercado financeiro. E a água está bem também, mas tá bem cotada. Depois nós vamos analisar, a água, porque antes nós temos que falar do mercado financeiro, porque temos um compromisso terrível com nossos telespectadores, Ana Maria. A gente trouxe a notícia na sexta-feira, que tinha saído a publicação do PIB, né? E comemoramos todos aqui, a gente via a expressão de satisfação de todos, com o Brasil adquirindo a 8ª colocação mundial, né, em relação à sua economia. Mas hoje saiu um relatório que é aguardado muito por aqueles que trabalham no mercado financeiro, que é o relatório Focus. O relatório Focus, ele primeiro porque emana do Banco Central. O Banco Central foi uma construção política que se conseguiu fazer de tentar criar um Banco Central independente, um presidente independente. Então, as decisões dele não participam das decisões do governo que esteja governando, perdão pela redundância. Então, esses relatórios saem mensalmente e a gente pega os 5 principais balizadores da economia e eu rapidamente trago para vocês aqui. Primeiro, a inflação. A inflação, ela subiu de 3,88 para 3,90, ou seja, ela ainda está, a meta é 3%, então ela está ainda do permitido, que é 50% para baixo, 50% para cima. Então, como ela é 3, ela pode chegar de 1,5 a 4,5. Ela está em 3,88, então a inflação ainda está dentro daquilo previsto. O PIB foi a informação que nós tivemos aqui, que eu disse que comemoramos a notícia. Ele está com uma previsão de 2,09. O PIB, nós já sabemos, é a soma de todos os bens e serviços de um país, é exatamente o que ele está produzindo. A gente chamou a atenção de 2 itens quando trouxe o PIB na sexta-feira. O crescimento do emprego, que é uma coisa muito importante, né? A renda mensal de todos. Em relação à taxa de juros, o Banco Central, ele está hoje a Selic em 10,50, mas a previsão é que vá só a 10,25. Porém, como eu disse, esse relatório Focus, ele consulta as 100 maiores instituições deste país. E esses especialistas estão sinalizando que o Brasil pode terminar o ano com entre 9,18 e 9,25. Então o juro ainda cairia mais do que está aparentemente previsto pelo Banco Central. O dólar aumentou, a previsão estava de 5,05, ele já há uma expectativa de que ele vai terminar 5,09, embora hoje ele tenha terminado ao redor de 5,30. Este é o número que pode até a hora que eu pesquisei, embora o dólar mude de minuto a minuto. E por último, a balança comercial, dona Maide, que a gente traz, que é um outro dado extraordinário. Nós estamos com um superávit aí de 78 bilhões. Para aqueles que não são familiarizados, superávit é aquilo entre o que tu exporta e o que tu importa. Nós estamos até agora com 78 bilhões de superávit. Da minha parte, só gostaria de dizer que sim, eu não demonstrei satisfação quando do anúncio desse relatório Focus em cima desses índices: inflação, PIB, taxa de juros, balança comercial e também em relação ao dólar, porque, sinceramente, na prática, no dia a dia, na rotina, nós percebemos números bem diferentes, embora esses índices sejam favoráveis para que estejamos, segundo o relatório Focus, apontados como a 8ª economia do mundo, né, em relação ao nosso PIB. Mas como o Ruschel trouxe, até o final do ano, talvez nós possamos ter números novos e quem sabe a gente sinta, na hora de ir ao supermercado, na hora de fazer as compras, que realmente estes valores, eles vêm ao encontro daquilo que nós precisamos, ter poder de compra. Augusto. Se ninguém for não, eu só vou fazer um rebate, isso, então tá. Favor, primeiro não me fiz claro para a Verinha. Verinha, eu trouxe o número isolado na sexta do PIB. Sim, eu lembro. E este PIB que eu achei comemorável. Aqui eu inclusive tive números que são negativos, né? Não imaginaria que seria unanimidade, nem foi a pretensão. Então, só para esclarecer essa em relação ao PIB. E quero te dizer, Verinha, do meu tempo, desde que eu nasci, eu nunca consegui achar o supermercado barato.
Muito bem. Vera Armando, vamos falar de coisas boas e que você encontra? Eu encontro sim no Hospital Veterinário Sonho Meu, que está localizado na Avenida do Forte, 1256. E eu quero dizer para vocês que o Hospital Veterinário Sonho Meu está como voluntário em várias frentes aqui nos Albrigos, em Porto Alegre. A infraestrutura que seu pet merece você encontra lá, viu? Funciona 24 horas, com atendimento exclusivo, incluindo exames, laboratório, e tem uma farmácia com atendimento 24 horas, que é tudo que nós precisamos. A equipe é composta por profissionais qualificados. O complexo veterinário conta com a clínica Sonho Meu, que é uma unidade de pronto atendimento na Baltazar de Oliveira Garcia, 629, que possui uma pet shop com farmácia e tudo que o pet precisa, que o meu pet, o seu precisa no dia a dia. Já tem a terceira unidade, viu? É a Pet Shop Sonho Meu, também localizada na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, só que aí é no número 3267. E garante a mesma qualidade no atendimento. Produtos da linha Pet, consultório veterinário, clínico. Quer salvar esses números nos seus contatos? Olha, eu dou a dica para vocês. Anote aí, tá aqui no meu, ó. 4066-8989. Tem também o 3012-1232. Ou você encontra as informações pelo Instagram. Segue lá. @Sonho Meu Hospital Vet e @Clínica Sonho Meu. Muito bem. E sonho meu e sonho de todos nós é que volte a funcionar o nosso aeroporto aqui de Porto Alegre. E o Vitorino hoje foi um privilegiado. Foi fazer uma visita ao local. Pois é, Magda, eu e um grupo de parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, fomos fazer uma visita a convite da Fraport ao aeroporto, e a gente pôde visitar as vísceras do aeroporto. E olha, gente, é muito triste ver o que a gente viu. Uma destruição absoluta. Vocês estão vendo aí nas imagens que foram captadas, aquilo no chão que vocês estão vendo ali é barro. Barro. Essa é a área da Receita Federal, completamente tomada por barro, tudo destruído, computador, sistema de refrigeração, tudo literalmente destruído pela água. Que supor é uma coisa e quando se vê deve ser... É um choque. É um choque, eu confesso, né? Que fiquei chocado. Ali nós conversamos com os engenheiros, né? Porque a gente foi até a pista conversar com os engenheiros e eles nos explicaram o que está acontecendo na pista. É uma coisa bem complexa, eu acho que eu ocuparia muito tempo aqui, acabaria cansando vocês. Essa aí é a presidente da Fraport. E depois dessa visita, que dura aproximadamente 1h30, a gente teve mais um encontro de 1 hora, onde conversamos, fizemos perguntas, ela respondeu perguntas e muita coisa mudou. Eu sempre disse aqui que a responsável pelo aeroporto seria a ANAC e que o governo federal não teria ingerência sobre a ANAC porque são conselheiros e a agência tem autonomia. Mas conversando hoje foram revelados detalhes do contrato que mostra uma situação bem diferente. A ANAC precisa colocar o aeroporto em condições e para isso o governo federal precisa fazer um aporte de recursos para que isso aconteça. A Fraport diz que não tem condições de fazer esse aporte de recursos porque ela inclusive tem 290 milhões para receber do governo federal, já que por força de contrato e por força de lei durante a Covid foi aditado o contrato da ANAC para que ela no final de 2022 apresentasse uma planilha que seria checada pela ANAC e se transformaria em crédito junto à ANAC, que seria coberto pelo governo federal. Esses 290 milhões não foram pagos e a ANAC quer receber. Ela também, a Fraport quer receber, via ANAC do governo federal. Também o seguro, 120 milhões, que foi feito, deverá ser pago. O problema é que o seguro para Porto Alegre, eu não sabia disso, é caríssimo. Por algum motivo, o seguro de responsabilidade civil para Porto Alegre, envolvendo particularmente enchente, é muito caro. A ANAC fez um seguro de 190 milhões e a seguradora disse que vai levar em torno de 2 anos para quitar esse seguro com a ANAC. Então, o que a ANAC está pedindo? Esse montante, junto à seguradora, 120 milhões em 2 anos, não seria suficiente pelo prazo. E os 290 milhões que seriam repassados pelo governo federal também não aconteceu. A ANAC não quer estimar valor, porque a presidente da Fraport
disse que foi inclusive ameaçada pelo ministro, que mandou ela calar a boca. Ela não usou meias palavras, ela foi direta, que não falasse. Eu perguntei qual era o ministro. Ela disse, foi um ministro que disse para mim não falar em valores, coisa e tal, que senão não aconteceria nada. Eu achei isso constrangedor, porque ela falou na frente de parlamentares de todos os partidos e criou um certo constrangimento. Afinal de contas, a situação é uma situação limite que nós estamos enfrentando no aeroporto. Visitamos a pista não apresenta problemas visíveis, mas os técnicos explicaram como é que vai funcionar o sistema de apuração. Eu já tinha antecipado aqui, que é um sistema de sonar de ressonância, que eles utilizam para ver se existem bolsões de instabilidade, água ou areia molhada embaixo da pista. A pista tem em torno de 60 centímetros de concreto armado e mais uma camada fina de asfalto por cima, que dá aderência às aeronaves. Qual é a preocupação que eles têm? Uma aeronave, quando pousa, ela joga em torno de 30 toneladas sobre a pista, com uma força G de 2,3, ou seja, uma aeronave atira o avião na pista, esse avião passa a pesar quase 70 toneladas. O impacto e a força G é brutal. O que se teme? Que esse impacto acabe provocando uma rachadura até um afundamento na pista. Daí o porquê essa preocupação. São várias empresas diferentes que falam laudos em estágios diferentes para definir. Eles foram bem objetivos. O problema é a pista. E a pista, antes de 45 dias, não vai se ter um laudo. Porque, repito, são várias empresas fazendo essa avaliação. Mas eu me assustei, Magda. Eu vi, por exemplo, dentro do aeroporto, eu nunca tinha visto isso, o piso, em vez de afundar, levantar. Inchou. A água entrou embaixo, é mais ou menos o princípio de uma ponte, né? A ponte, ela é construída para receber pressão de cima para baixo, peso de cima para baixo, nunca de baixo para cima. O piso da mesma forma. Então, na área, por exemplo, de bagagens, não a área interna onde você recolhe a bagagem, mas lá fora, na esteira, o piso levantou todo. Levantou, em alguns locais, levantou quase 40 centímetros. O piso simplesmente saiu do chão. Então, assim, a recuperação vai ser lenta. Eu disse aqui, de repente o aeroporto, se todo mundo fizer um esforço, volta em 90 dias. Magda, pelo que eu vi hoje, não volta. Meu Deus do céu, mas uma coisa que eu quero dizer que você vai acertar, portanto, presta atenção. Você aí que mora em Eldorado do Sul ou em Guaíba. O Lagos Ponta da Figueira está junto com você para um novo capítulo na sua vida. Moradores da região poderão comprar o seu terreno com entradas super facilitadas. Apenas 5 parcelas de R$2.000 e mensais de apenas R$999. É um bairro privado, encantador e com todos os lotes projetados muito mais acima dos níveis atingidos pelo Guaíba. Não é como no aeroporto, não. Acesse www.lagospontadafigueira.com.br. Ainda sobre o aeroporto, Ali Clemente? Não, essas informações que o Vitorino teve a oportunidade de coletar lá diretamente, é isso que a gente precisa como população ir recebendo, né? Informações atualizadas do que está acontecendo, mas o que chama atenção de novo nesse tema é que até agora a gente se sente um espetáculo que está acontecendo, que a gente não sabe quem é que tem a responsabilidade sobre o quê, né? Aparentemente, agora, a informação que está sendo falada, que foi essa que foi repassada oficialmente para vocês, é de que, já se sabe, a responsabilidade é do governo federal, mas de que há esse imbróglio envolvendo ambas as partes e que isso também não está ajudando a que a coisa se agilize. Beleza, a parte técnica aparentemente já está encaminhada, porque estão sendo feitos os laudos. A solução, os laudos, essa não tem. Né, a reforma em si vai começar só após esse período de 45 dias, que vai ser lá por julho, para a gente ter uma ideia. Mas esse nó ainda está aparentemente bem enosado, né? E sinceramente tem que ser desfeito, porque a gente precisa que nada tranque esse processo. Há questões técnicas que levam tempo, certo, né? A reforma leva um tempo, certo. O que não dá é para acreditar que tem interesses diversos e que estão emperrando o processo. Vera, por favor. Rapidinho, assim, para vocês terem uma ideia, como está tudo realmente parado, tem que ser feita uma avaliação muito séria. Não há energia elétrica ainda no aeroporto. Não foi possível reconectar a energia elétrica porque ainda há alagamento.
Pode ser que não se enxergue, mas é gerador deles, é próprio, né? Mas não é energia elétrica. É o gerador da Fraport. Exatamente, não tem energia elétrica. A Fraport mantém 200 funcionários trabalhando no aeroporto na limpeza das áreas comuns, né? Mas é limpeza. Ela disse, não tem obrigação de construir parede, construir... Essa é a discussão. Quem vai pagar a reforma? Vamos deixar o Adão também falar sobre esse assunto. Bem, deputado Vitorino, eu estive hoje nos arredores do aeroporto. Fui a Canoas, infelizmente eu não consegui participar dessa agenda e vi que o estrago é enorme. A gente sabe da importância que tem o aeroporto Salgado Filho, né, para a economia do nosso estado, para negócios, turismo, né, enfim. Então, mas é importante ressaltar para as pessoas que estão nos acompanhando, a Ali fez esse questionamento, o aeroporto foi privatizado, foi feita uma concessão, foi terceirizado lá nos anos 90. Sim. Então, claro que isso não retira também o governo federal. O governo federal, inclusive teve ministros que já foram ali ver de perto, eu tenho certeza que não vai faltar esforços por parte do governo federal para que a gente possa reativar o nosso aeroporto Salgado Filho. Mas é importante lembrar, né, que foi privatizado, foi terceirizado e não é mais, digamos assim, uma responsabilidade inteira por parte do governo federal. Vamos, Tiago Albrecht, com o teu assunto. Que eu já sei que vou tocar o meu novo parceiro aqui, então vamos lá. Vamos lá. Vou deixar vocês bem longe. Tu vai daí que depois ele vem daqui. Não, é sempre em alto nível, a gente debate. Vamos lá. Falar sobre o aeroporto? Desculpe, eu não prestei atenção. Você vai falar sobre o aeroporto? Não, vai falar sobre arroz. Ah, tá. Não, eu queria só fazer o fechamento do aeroporto, então, por favor. Pode acordar e falar. É só o fechamento rapidinho. A discussão que tem é a seguinte, não tem nada a ver com privatização do aeroporto. O aeroporto foi privatizado, mas o contrato está lá, a Fraport abriu o contrato, a responsabilidade é do governo federal, não é nem da ANAC. A ANAC é apenas uma intermediária para a aplicação do contrato. Então, a recuperação do aeroporto é uma obrigação do governo federal. É ele que tem que mandar dinheiro, ou se quiser fazer a obra, é ele que faça. Mas a Fraport deixou bem claro, ela não tem dinheiro e não vai investir R$500 bilhão iniciais para recuperar o aeroporto. E no último caso, ela disse, eu fiz a pergunta que deixou todo mundo inquieto, a Fraport pode, inclusive, ir embora. Aí eu pergunto aos senhores, será que não é isso que Brasília quer? Voltar aquele velho Salgado Filho caindo nos pedaços, depois de nós ter o melhor aeroporto do Brasil? Eu deixo com os senhores a resposta. Pois eu quero falar em arroz, mas antes eu vou falar, porque eu vou falar de panelas Frigigold, que são maravilhosas, que você não usa óleo para fazer comida e ela aí melhora mais ainda a sua saúde. Eu sempre evito gordura saturada na alimentação e eu fico encantada mesmo com a facilidade de lavar. Não gruda nada, você pega um papel toalha e limpa tudo. Não perco mais tempo lavando as minhas panelas. Mas olha, a mesma experiência que eu tenho com minhas panelas, eu quero que você tenha também. E pensando nisso, liguei lá para a fábrica e combinei o seguinte. Um técnico da fábrica vai levar toda a linha Frigigold até a sua casa. Você vai testá-las antes de adquirir. Se resolver adquirir, você terá um valor diferenciado, porque você vai pagar um valor menor que o do site oficial da Frigigold. Portanto, presta atenção, as primeiras 30 ligações, além de todas essas vantagens, ainda tem direito a um brinde especial da fábrica. Você tem que ligar agora, 4003-4220, pode ligar amanhã, 4003-4220, ou acessar o Instagram, que é o @FrigigoldRS. Vamos com o teu arroz, por favor, agora, Tiago Albrecht. Não é meu arroz, né, dona Magda? Não sei, vai falar? Ele deverá ser do exterior e é um leilão que vem gerando uma controvérsia tremenda, né? Por um lado, se fala que os arrozeiros gaúchos quiseram dar o migué para inflar o preço, para tirar proveito. Por outro lado, se fala que foi uma fake news, um desespero até mesmo criado em outras partes do Brasil de que ia faltar arroz. Pois bem, o leilão foi protagonizado pelo governo federal. O leilão aconteceu. Porém, esse leilão tem suspeitas de corrupção. Por quê? Por causa que 3 dos 4 vencedores não são empresas do ramo de importação. Apenas a Zafira Trading, em homenagem a nossa Ali Clements, a Zafira Trading é do ramo.
As outras 3 não são. Vamos lá. Uma das vencedoras chama-se Queijo Minas. Queijo Minas. Até 24 de maio próximo passado, o capital social dessa empresa era de R$80 mil. Poucos dias antes do leilão, foi para R$5 milhões. Então foi realmente uma prosperidade a jato. De 80, isso são tudo dados públicos, tá, gente? Você pode facilmente consultar. Essa Queijo Minas, né, o principal vencedor foi a Wesley A. de Souza Limitada, cujo nome é Queijo Minas, conseguiu o direito de importar 147 milhões de quilos de arroz, 147 mil toneladas. Em troca, vai receber uma bolada de 736 milhões e 300 mil reais do governo Lula. E aí segue a lista, nós temos também uma empresa de locação de veículos, né, vai receber 112,5 milhões de reais para importar 22 mil toneladas de arroz, né? A sua atividade principal é descrita como aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais industriais. Uma outra empresa que ganhou é a Ice Fruit. Vai receber 98,7 milhões de reais do governo para importar 19 milhões de quilos de arroz. A atividade principal desta Ice Fruit é a fabricação de concentrados de frutas, hortaliças e legumes. A atividade principal da empresa é a fabricação de sucos. Como falei, em seu site é possível verificar que seus principais produtos são polpas, frutas congeladas e também açaí. Então, devido a essa série de questões peculiares, a suspeita de corrupção é que haja lavagem de dinheiro. Empresas de fachada, por exemplo, uma salta de 80 mil de capital, em poucos dias salta para 5 milhões de reais. E essas empresas, uma locadora de carros, outra é o Queijo Minas, inclusive uma delas é uma modesta padaria, queijaria lá em Macapá, no estado do Amapá. Então, realmente precisamos ficar de olho porque, e aí entra a minha opinião para encerrar, dona Magda, esse leilão é absurdo, é inócuo, parece ser iníquo também, sendo que esses bilhões de reais que Lula injeta num arroz que vem de países, aliás, falamos de agrotóxicos antes, né? São países que usam agrotóxicos proibidos da nossa lavoura. Então, esses bilhões de reais poderiam ser investidos nas moradias, no aeroporto que está faltando dinheiro. Então, vamos aguardar para ver. Parece que a Conab já pediu esclarecimentos para a Bolsa de Cereais, mas tem pé de porco, focinho de porco, orelha de porco. E não é feijão, por favor, Guto. No feijão. Dona Magda, a senhora sabe que eu fui me informar um pouquinho em relação a essa questão do leilão, porque eu tenho escutado muita coisa aqui, alguns impropérios, outras coisas realmente importantes. Mas quem comanda essa compra são as bolsas de mercadorias e cereais, que são, primeiro, auditadas pelos tribunais de controle, são instrumentos do mercado. O governo não interfere nessas bolsas, nunca interferiu, nem neste governo, nem em outros governos. Isso é um instrumento do mercado. Aliás, falando em mercado, eu quero lembrar que há muito tempo o Brasil importa arroz, há muito tempo. Em 2018 importou 843 mil toneladas, em 2019 1 milhão de toneladas, antes da pandemia. Em 2020 importou 1 milhão e 280 mil toneladas, 2021 1 milhão de toneladas, 2022 1 milhão e 212 mil toneladas. Eu quero explicar para o colega Tiago que o governo sabe como paga, Tiago, o executivo? O executivo compra, a empresa entrega e depois vai se pagar o produto que recebe. Se essas empresas que o senhor está dizendo aí forem tudo isso e não entregarem, eles não vão receber. Por favor, Adão. Exato, Guto Lopes. O governo federal fez esse leilão por conta da necessidade, né, pela não disparada do preço do arroz no nosso país. O arroz, que é um produto que é básico para a alimentação dos brasileiros. 70% do arroz produzido no Brasil está no nosso território gaúcho. Então, por conta dessa enchente, afetou muito as lavouras. Claro que o arroz, boa parte já estava colhido, mas vai impactar no futuro. Então, só para nós ter uma ideia, teve um aumento, dona Magda,
em torno de... Não me chama de Dona Magda, que eu acho que sou tua mãe. Ele assiste o programa mesmo, Dona Magda. Ele assiste. Magda, fala aqui. 40% em um mês, no mês de maio, teve um aumento em vários estados. Em São Paulo, Espírito Santo, no próprio Rio Grande do Sul teve em torno de 19% imediato na prateleira do supermercado. Então, nesse sentido, o governo, de forma responsável, preocupado com o consumidor, fez esse leilão. E, evidente, é uma oportunidade do governo. Então, nesse sentido, quero trazer que é público, né? Todas as empresas podem participar de um leilão, mas quero trazer aqui um leilão que ocorreu por conta do governo do estado, referente ao Cais Mauá. A empresa vencedora que arrematou o leilão funcionava em um apartamento. Em um mês do leilão, ela tinha um capital social de R$10 mil. Então, claro que tem que ter um rigor, depois de feito o leilão, de fiscalização, todas as questões técnicas, judicial, tem que ter esse acompanhamento. Então, não vai ser liberado esse valor até que comprove, né, pela Conab, a capacidade técnica financeira desta empresa que arrematou o leilão. E vamos assim, encerrando a Atualidades Pampa de hoje. Tivemos transmissão ao vivo para mais de 11 milhões de gaúchos. Vamos seguir com a transmissão agora para todo mundo através dos nossos canais digitais. Eu estou falando do YouTube e do Facebook. Siga com a gente, nós temos muitas outras informações. Vou continuar falando sobre o arroz também, né? Lembrando sempre que as nossas opiniões e manifestações são de nossa inteira responsabilidade e não da TV Pampa. Mas esta é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Nós amanhã nos encontramos às 19h15, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá! Neste momento tão desafiador, a Vero segue ao lado de todos os gaúchos. Para apoiar o comércio e os serviços nas cidades que estão retomando suas atividades, vamos substituir gratuitamente todas as maquininhas danificadas ou perdidas para clientes e novos clientes e ainda isentar as próximas mensalidades. Ficou sem maquininha? Fale com a gente. Vamos superar isso juntos. Nada melhor que reunir a família e os amigos para aquele churrasco. E para ficar melhor ainda, só com salsichão da Ouro do Sul. Com sabor incomparável, com muita carne, saboroso e suculento, feito com matérias-primas selecionadas para deixar seu churrasco perfeito. Salsichão é Ouro do Sul. Experimente essa delícia. Ouro do Sul, qualidade incomparável. Atualidades Pampa. Oferecimento Zafari Bourbon, União Seguradora, Ambientalize e Água Mineral Itati.